Essa mudança do INSS está pegando todo mundo de surpresa, tá? O INSS pega todos de surpresa com nova mudança no pagamento. Eu vou explicar algo que eu descobri que vai mudar tudo para quem está sofrendo sem conseguir trabalhar. Fica comigo nesse vídeo até o final para que eu possa explicar, mas não esqueçam de compartilhar essa informação nas suas redes sociais para poder ajudar todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Vou pedir que vocês deixem aqui o seu comentário contando a sua história e, é claro, deixem as suas dúvidas também. Mas não esqueçam de compartilhar esse vídeo no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para ajudar o maior número de pessoas possível, para que juntos nós possamos ajudar. Vou contar com a ajuda de vocês, tranquilo? Você sabia que existe uma coisa que pode salvar a sua vida quando você não consegue mais trabalhar por causa de um problema de saúde? Muita gente não sabe disso e acaba perdendo o dinheiro que é seu por direito. Hoje eu vou contar uma história que pode ser a sua também. Então fica comigo até o final e não esquece de deixar aquele like, aquele joinha da confiança para que eu possa, é claro, continuar aqui trazendo essa ajuda para vocês diariamente. Então vamos lá. Tem milhões de pessoas no Brasil inteiro que todo mês recebem uma ajuda do governo quando ficam doentes e não podem trabalhar. Isso mesmo, uma ajuda em dinheiro que pode chegar na sua conta todos os meses. Mas tem um segredo nisso tudo que quase ninguém te conta. Essa que é a realidade. E eu estou aqui justamente para te revelar cada detalhe dessa história para vocês. Imagina só essa situação. Você acorda um dia e percebe que não está bem. Vai no médico e descobre que precisa parar de trabalhar por um determinado tempo. O desespero bate na porta porque você logo pensa: como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou colocar comida na minha mesa? Como que eu vou fazer para sustentar a minha família? Mas calma, porque existe uma saída para esse problema todo. Sabe aquele dinheiro que que todo mês sai do seu salário para o INSS, os descontos que são feitos, aquele desconto que você vê ali no seu contra-cheque, pois é, chegou a hora dele trabalhar para você. Esse dinheiro que você pagou durante tanto tempo pode voltar para você quando você mais precisa. É como se fosse uma proteção, um seguro que você foi fazendo sem perceber. Agora presta muita, mas muita atenção no que eu vou te falar. Se você ficar doente ou sofrer um acidente, você não puder trabalhar por mais de 15 dias, 2 semanas seguidas, você tem direito de receber esse dinheiro durante um mês. Isso mesmo, todo mês vai cair um valor na sua conta para você conseguir viver e recuperar a sua saúde com tranquilidade. Como funciona tudo isso? Vou te explicar de um jeito bem simples. Primeiro você precisa ter trabalhado e pago num período aí de pelo menos 1 ano. É como se você tivesse guardado esse dinheiro durante 1 ano para poder usar depois. Mas tem casos especiais, é claro, onde você não precisa esperar todo esse tempo. E eu já vou te contar quais são esses casos especiais. Tem 2 formas diferentes desse dinheiro ser liberado para você. E você precisa saber dessas informações. A primeira é quando você fica doente, com uma doença comum, tipo uma gripe forte, uma dor nas costas, qualquer coisa que não tenha a ver com o seu trabalho, para a gente poder explicar. Nesse caso, você precisa ter pago aqueles 12 meses, e se esse problema te proíbe de trabalhar, você vai ter direito. A segunda forma é quando você se machuca no trabalho ou fica doente. Exatamente. Indo para o trabalho ou voltando para o trabalho, você sofre um acidente. Ou quando você pega uma doença por causa do seu serviço. Nesse caso, você não precisa ter pago os 12 meses de INSS. E tem mais. Se você receber por causa do trabalho, quando você melhorar e voltar para trabalhar, o seu patrão não pode mandar você embora durante 1 ano inteiro. Uma proteção a mais para o trabalhador.
Agora, tem uma parte importantíssima disso tudo que eu preciso te contar hoje. Se você está nesse vídeo não é por acaso, e eu vou explicar para vocês. Existem algumas doenças que são tão graves que vocês também não precisam esperar esses 12 meses. Se você tiver uma dessas doenças, desses problemas de saúde, você pode pedir o dinheiro junto ao INSS, mesmo que tenha começado a trabalhar ontem, na semana passada, exatamente. Eu vou te falar quais são as doenças para você guardar bem essas informações. Se você tiver tuberculose, aquela doença dos pulmões, que é muito séria, você não precisa esperar. Se você tiver hanseníase, antigamente chamavam de lepra, também não precisa esperar. Se você tiver problema mental grave, câncer, ficar cego, ficar paralisado e não conseguir mais se mexer direito, problema grave de coração, problema de Parkinson, aquela doença que faz a gente tremer muito, problema sério nos rins, AIDS, se você foi contaminado por radiação, problema no fígado, esclerose múltipla, derrame, ou precisar fazer uma cirurgia urgente na barriga. Para todas essas situações que eu acabei de falar, o governo entende que é tão grave que você pode pedir o dinheiro na hora. E se precisar ter trabalhado 12 meses antes, isso é muito importante você saber, porque faz toda a diferença na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Por isso que eu sempre peço para vocês compartilharem os vídeos aqui do canal. Tem uma coisa muito importante que quase ninguém sabe. Esse dinheiro que você recebe todo mês pode continuar vindo por quanto tempo você precisar. Não tem um limite. Se você não melhora, você pode pedir para continuar recebendo. Você liga no número 135 ou entra no site Meu INSS nos 15 últimos dias antes do dinheiro acabar, antes de terminar o dinheiro, e pede para continuar recebendo. Aí o médico do INSS vai te avaliar de novo e pode decidir por 3 situações. Pode deixar você continuar recebendo o mesmo dinheiro por mais tempo, pode ver que você nunca mais vai conseguir trabalhar e transformar isso numa coisa pelo resto da sua vida, que é quando virem a aposentadoria, ou a terceira situação, pode ver que você melhorou, mas ficou com alguma sequela e te dá um pouquinho mais de ajuda. Agora vamos falar de uma situação muito séria. Se você não melhorou nunca mais, e se o médico vê que você nunca mais vai poder trabalhar de novo, nesse caso, que você recebe aí todo mês, pode virar uma aposentadoria de verdade, que não tem prazo para acabar. Mas isso acontece sozinho? Não acontece, tá? Isso não acontece sozinho. Você precisa pedir. E o médico do INSS precisa fazer uma avaliação e concordar com isso. Então, para virar aposentadoria, tem que acontecer 2 coisas. Primeiro, você tem que estar tão ruim que nunca mais vai poder trabalhar em nada. E segunda, você não pode ter condições de aprender um trabalho novo, mesmo que seja totalmente diferente daquele que você fazia. Se essas 2 coisas estiverem acontecendo com você ao mesmo tempo, então você pode ter direito a uma aposentadoria sim. Quando você vai no médico do INSS, ele olha um monte de coisas para decidir se você tem, se você pode trabalhar ou não. Ele vai ver o quanto você está doente, se você pode melhorar a sua idade, porque pessoas com mais idade têm dificuldade para se recuperar e aprender coisas novas. Vai ver também o que você fazia de trabalho durante a sua vida toda. E pode pedir mais exames se ele achar necessário. A sua idade faz muita diferença nesse histórico todo. Uma pessoa mais nova tem mais chances de melhorar e voltar a trabalhar. Uma pessoa com mais idade, além de ter mais dificuldade para se recuperar, também tem mais dificuldade para aprender um trabalho novo. Por isso, o médico leva tudo isso em conta na hora de decidir se você tem direito a um benefício do INSS ou não.
O trabalho que você sempre fez também conta muito. Se você trabalhou a vida inteira fazendo alguma coisa e agora não pode mais fazer aquilo, fica difícil conhecer tudo de novo em outro trabalho, principalmente se você tem uma certa idade. O médico do INSS tem que olhar para isso e entender a sua situação atual como um todo. Para conseguir passar por essa avaliação do médico do INSS, você precisa juntar todos os documentos pessoais, todos os exames, papéis de médico que você tiver em mãos. Quanto mais coisa você levar, melhor. Aí você liga para o número 135, que é de graça a ligação para 135, ou entra no site, o aplicativo Meu INSS, e marca a data para ser avaliado. Agora eu quero que você entenda uma coisa importantíssima. Esse dinheiro existe justamente para proteger você nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você não pode trabalhar por causa de uma doença ou acidente, você não pode ficar desamparado, você pagou o INSS para ter uma proteção e agora é hora de usar isso a seu favor. Milhões de pessoas no Brasil inteiro estão recebendo essa ajuda nesse exato momento. Umas recebem porque ficaram doentes de doenças comuns, outras porque se machucaram no trabalho. Tem gente que recebe por alguns meses e melhora, tem gente que recebe por alguns anos e tem gente, eu vi isso muitas vezes, em que virou uma aposentadoria para sempre. O importante é você saber que existem diferenças entre receber por doença comum e receber por acidente de trabalho. Quando é acidente de trabalho, você ganha aquela proteção que eu falei de não poder ser mandado embora durante um ano depois que voltar a trabalhar. Isso é muito importante porque te dá uma segurança para você se recuperar direito sem ter medo de perder o emprego. Você pode pedir para continuar recebendo quantas vezes for preciso. Não tem um número máximo mais de tempo de auxílio para receber. O que importa é você estar realmente precisando e o médico do INSS concordar que você ainda não tem condição de trabalhar. Mas lembra, você tem que pedir nos 15 últimos dias antes do prazo acabar, senão você pode ficar sem receber. E tem um detalhe importantíssimo que você precisa saber agora. Se o seu pedido foi aprovado, só olham os seus documentos e exames, sem você ir no médico do INSS. Aí você pode pedir para continuar recebendo, através do seu atestado médico. Você vai precisar fazer sempre um novo pedido complementar se precisar de mais tempo recebendo o benefício, mais tempo para se recuperar. Isso é uma regra que existe e você precisa ficar esperto. Uma coisa muito importante, além de tudo isso, que eu acabei de falar aqui hoje, é que nada disso acontece sozinho. Você precisa correr atrás. Você precisa fazer o pedido, juntar seus documentos, ir no médico do INSS, pedir para continuar recebendo quando estiver perto de acabar. Ninguém vai bater na sua porta oferecendo isso para você. Você precisa buscar aquilo que é seu por direito. E outra coisa muito importante, transformar o que você recebe aí todo mês numa aposentadoria também não acontece do nada. Não é automático. Você precisa pedir isso. O médico do INSS precisa avaliar e concordar se você realmente nunca mais vai poder trabalhar e que não tem como você aprender uma profissão nova. Só aí vira uma aposentadoria de verdade. Eu sei que todo mundo vê essa situação e que isso parece ser coisa do outro mundo, parece ser complicado. São muitas as regras, muitos os detalhes, muitas coisas para lembrar. Mas no fundo, para quem realmente entende, é simples. Se você não pode trabalhar porque está doente ou se machucou, você tem direito de receber um dinheiro todos os meses pago pelo INSS. Se você pode continuar recebendo enquanto precisar. E se você nunca mais puder trabalhar, isso pode virar uma aposentadoria pelo resto da sua vida. Eu quero que você grave isso na sua cabeça. É que você não está sozinho nessa luta. Existem milhões de pessoas assim como você, na mesma situação que você, e todas elas têm o direito a essa proteção.
Você pagou por isso durante todo o tempo que trabalhou. E agora é hora de você usar isso a seu favor. Muita gente fica com vergonha de pedir ou acha que não tem direito. Mas você tem sim. Você trabalhou, você pagou, você contribuiu. Esse dinheiro é seu por direito, não é um favor de ninguém. Não é uma coisa que você está pedindo, tá? É uma coisa que você conquistou trabalhando honestamente durante toda a sua vida. Se você está passando por essa situação agora, ou se você conhece alguém que está passando por isso, não deixa passar. Corre atrás do que é seu, junte seus documentos, marca a sua perícia médica, leva os seus exames. E se você está recebendo, está certo aí, né, de que precisa receber mais, está perto de acabar, não esquece de pedir para continuar recebendo nas 2 últimas semanas próximas de acabar o seu benefício. Quando você precisa de ajuda para entender melhor os seus direitos, quando você não souber o que fazer, procure a ajuda de um advogado especialista, um profissional de verdade que vai te ajudar nessas coisas. Pode ser um advogado que você conheça ou alguém que te indicou. O importante é você não ficar perdido nesse caminho que todo mundo tem direito. Você pode resolver isso tudo de 2 formas, tá? Pode tentar direto no INSS, que é o jeito mais rápido, todo mundo conhece. E se o INSS falar não para você, se ele indeferir, negar o seu pedido, é claro, você tem saída. Você pode ir para a justiça para conseguir o que é seu. Existem profissionais que podem te ajudar em qualquer um desses caminhos que eu falei. Você escolhe a melhor forma para você. O que não pode acontecer é você desistir. Não pode acontecer é você achar que não tem jeito. Não pode acontecer é você ficar sem dinheiro, o que é seu por direito, só porque você não sabia que podia ou porque achou que era complicado demais. Eu estou aqui justamente para isso, para te mostrar os caminhos todos os dias, a informação que pode ajudar você a conquistar uma forma melhor na sua vida, uma vida mais digna, onde você não precisa passar necessidade. E tudo isso eu faço sem cobrar nada. Meu trabalho aqui é ajudar você a entender os direitos. Quando você entende seus direitos, quando você sabe o que e quando pedir, os caminhos ficam muito mais fáceis. E é isso que eu faço aqui todos os dias. Eu trago informação verdadeira, informação verificada, informação que está na lei e que você deve exatamente saber para receber essa ajuda. Então já compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece, manda para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, porque com certeza tem alguém perto de você que está precisando de saber sobre tudo isso que eu falei aqui hoje. E você pode ser essa pessoa que pode mudar a vida de alguém aí, dessa pessoa, só compartilhando esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Continua acompanhando aqui o canal todos os dias, todo dia tem informação nova, tem novidade, tem muita coisa importante que você precisa saber sobre seus direitos, sobre dinheiro que você pode receber, sobre coisas que o governo oferece e que muita gente não sabe que existe. Eu estou aqui para manter vocês informados. Lembrando que você merece, você deve ter o mínimo necessário para viver bem. Você que trabalhou a vida inteira honestamente, agora, quando você mais precisa do INSS, você tem o direito de ser amparado. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Do seu direito. Seu direito é seu e pronto. Não desista de lutar pelo que é seu. Não desista de buscar uma vida melhor. E não desista de ter o básico que toda pessoa merece ter. E sabe por quê? Porque você não está sozinho nessa luta. Eu estou aqui todos os dias com você, te dando informação sobre o que você precisa para vencer essa batalha. Pagou o INSS, não pode trabalhar, você tem direitos.